Glória a Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, hoje nós vamos completar a lição passada, por isso que não tem, literalmente, lição nova. O que os irmãos receberam no smartphone foi exatamente a lição passada, né? E nós hoje vamos completar a parte: preparas uma mesa na presença dos meus adversários. Tá bom? Unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Então não há necessidade hoje de parte escrita nenhuma, tá? Esta é uma lição que complementa a última lição, e por isso o que os irmãos receberam é exatamente o que já foi literalmente utilizado na parte anterior. Muito bem. É óbvio que não tem como literalmente pensar no Salmo 23 sem o seu pastor. Ou seja, não tem como pensar no Salmo 23 sem o seu autor, nosso querido salmista Davi. Assim nós cremos e partilhamos daquela interpretação de que quem escreveu esse salmo foi Davi. Tá bom? Agora, raciocine comigo. É óbvio que Davi, quando pensou neste salmo, ele pensou na vida inteira dele. E nós também partilhamos uma segunda interpretação de que ele escreve esse salmo exatamente depois de viver todos os ciclos da sua vida, tá? Davi foi um homem que começou sua existência vivendo que ciclo? O ciclo simples de um pastor de ovelhas. Então, pense comigo. Davi começa sua existência cuidando das ovelhas do seu pai e, obviamente, partilhando de todas as experiências pastorais. Tudo que está aqui nesse salmo, quando você lê literalmente a vida de Davi, e você compreende a biografia de Davi, parece até que o Senhor Deus, ao usar os escritores de 1 Samuel e 2 Samuel, né? Porque parte da vida de Davi começa em 1 Samuel. E grande parte da vida de Davi também é descrito em 2 Samuel. E aí o que ocorre? Também no livro de Reis, também no livro de Crônicas, sem nenhum problema. O que ocorre? Você vê que na descrição da vida de Davi, existe ali de forma exponencialmente exposta toda a narrativa do Salmo 23. Tanto é que Davi, ao pensar na sua vida, ele mesmo, depois de ser um grande general, porque ele começa como um simples camponês, cuidando de tudo que é do seu pai. Depois ele vem para a casa real como um dos generais de Saul. Ele não é o principal comandante de Saul. O grande general de Saul foi Abner, segundo a palavra de Deus. Foi Abner. Davi era um dos grandes generais, mas acima dele estava Abner. E Davi era muito habilidoso, Davi era muito estrategista. Só que Davi gerou ciúmes no rei. E o rei passa grande parte da vida dele tentando matar Davi. Saul, sogro e rei de Davi, passa grande parte da vida de Davi tentando matar Davi. Então Davi, que começa a sua vida, tal como o Salmo 23, né? Davi que começa a sua vida lá no campo. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor ao seu nome. Ele que tem esta fase da vida dele, aquela fase em que ele está na casa do pai, em que ele começa a frequentar o reino de Saul, para de vez em quando ir tocar
e os espíritos malignos que estavam em Saul saírem. Veja que, nesse ponto, ele descreve muito bem sua existência, como esse momento em que Deus o abençoa. Deus o abençoa. E até quando ele chega a um ponto diferenciado de ter que viver onde nunca viveu, ou seja, no palácio de Saul, de ter que andar por onde nunca andou, nas grandes dependências do reino de Saul, e de ter que, literalmente, viver um pouquinho com seu pai, um pouquinho com Saul, porque ele ia e voltava de Belém, até onde estava Saul, e literalmente, quando era chamado, ali estava. Ele até diz, olha, o Senhor me faz andar por veredas de justiça por amor ao seu nome. E aí, de repente, esse menino que mata Golias e que ganha de presente a esposa, e que ganha de presente nunca mais precisar pagar impostos, e que ganha de presente o sogro, que é o próprio rei, e que ganha de presente, literalmente, uma tropa para poder comandar, e que ganha de presente o que ele nunca pensou na vida, que é honra e glória, e literalmente um pouquinho de majestade, porque a majestade completa está com Saul. Aí esse menino vê sua vida se transformar do zero ao tudo. Do zero ao tudo. Sabe aquele indivíduo que sai do nada e vai para o tudo? E de repente ele se encanta com tudo que ali está, mas ele continua naquela parte do Salmo. Guias-me pelas veredas da justiça por amor do seu, o quê? Nome. Por que ele tem que ser guiado por veredas de justiça? Porque ele passa a comer o que nunca comeu. Ele passa a ter chance de beber o que nunca bebeu. Ele passa a ter acesso ao que ele nunca teve, um poder comandando não mais ovelhas, mas comandando homens. Ele passa literalmente a ter dinheiro no bolso. Ele passa a ter recursos. E ele passa a ter o que ele nunca teve, uma glorificação em todo Israel. Porque ele estava acostumado com uma glorificação local. Tanto é que quando perguntaram, quem é que a gente pode trazer de todo Israel para acalmar literalmente Saul, tem algum músico? Disseram, lá em Belém tem um menino que é forte, corajoso, é um homem do Senhor, é um músico eficaz. E aí você tem o primeiro currículo vitae de Davi, Só que ele agora é homenageado diante de todo o povo. As mulheres começam a fazer comparações e dizer, Saul matou milhares, mas Davi matou dezenas de milhares. Então, ele é colocado num local que ele nunca teve, e ele sabe que o primeiro deslize que ele der, ele morre. E aí, ele sai do nada por tudo. E ele tem no coração, eu não posso fazer besteira, porque senão eu jogo tudo fora, absolutamente tudo fora. E aí começa, obviamente, um terceiro momento na vida de Davi. Ele agora tem que sair de casa, correndo pela janela. Já leram esse texto? A esposa dele, literalmente, dá um jeito dele sair de casa, fugido pela janela, e diz, meu amor, suma, porque papai vai te matar. E aí ele tem que sair de casa fugido pela janela. Ele tem que sair de casa sozinho. Ele tem que sair de casa com os recursos que dão no bolso. Ele tem que pegar seu melhor cavalo e sumir. E ele tem que ficar só. E ele tem que agora viver correndo do sogro que quer matar. O problema é que o sogro é o rei e o sogro tem todo o know-how militar. Ou seja, o sogro, ele tem o exército, a marinha e a aeronáutica nas mãos, e ele quer caçar Davi. Agora que Davi diz, olha, se eu dormir um pouco mais, se eu deixar de entender onde eu estou, e se eu entrar na caverna errada, eu estou morto. E aí ele passa pelo vale da sombra e da morte. Ele entende o que é isso. Ele entende o que é o vale da sombra e da morte. Por 2 vezes seguidas, a morte o encontrou de forma
muito direta. Ele tem que se fingir de doido em acampamento de filisteu. Ele tem que servir a rei filisteu. Ele tem que ir para uma caverna aonde as pessoas que vieram viver com ele era a galera da pesada. Era gente que estava devendo, era gente que matava, era assassino, era doido, era literalmente todo mundo que estava fugindo da polícia. Eu posso imaginar as primeiras noites de Davi na caverna de Adulão, né? E como é que ele dormia, né? Acho que Davi dormia um pouquinho mais no canto, olho aberto, porque sei lá, né? Você, quando dorme com alguém que nunca viu, você já fica com o pé atrás. Agora, quando você dorme com alguém que tem no currículo, sou assassino, sou ladrão, sou roubador, sou mal pagador, estou fugindo do imposto de renda, estou fugindo da Receita Federal, estou fugindo da polícia, e esse é o tipo de gente que Deus coloca para perto de você. Então, acho que Davi literalmente dormia muito pouco. Acordava sempre assustado e ia vivendo. Davi soube o que é viver no vale da sombra e da o quê? Morte. E ele mesmo assim, ele dizia, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Porque no meio de toda essa confusão, Deus, eu ainda vejo a tua vara e o teu cajado me conduzindo. Ou seja, no meio dessa confusão, eu vejo tua vara fazer o que eu fazia com todos os predadores que vinham contra as ovelhas. Eu vejo o Senhor matando inimigos, mas eu vejo também o teu cajado. Eu vejo o instrumento que tu me guias, ó amado pastor, para eu ir para um canto e ir para o outro, ir para um canto e ir para o outro. E se hoje eu estou na caverna de Adulão, é porque tu me guiastes. Se amanhã eu estiver saindo da caverna e indo literalmente lá para cima, lá perto do Monte Carmelo, e inclusive tiver que proteger os ricos de lá para poder comer, mesmo tendo o direito de tomar de qualquer qualquer coisa, que eu sou rei, ungido por ti, mas eu vou ser humilde, eu vou até proteger ricos para depois pedir comida para esses ricos. E foi isso que aconteceu com Nabal. Ele vai lá para cima, lá perto do Monte Carmelo. E aí ele protege o rebanho de Nabal. E aí, de repente, ele diz, olha, manda alguma coisa para eu e meus 400 homens comermos. A gente protegeu o teu rebanho, protegeu você. Aí Nabal olha e diz, eu não conheço fugitivo. Davi perde o juízo, vai para matar Nabal no meio do caminho. Abigail aparece e apazigua tudo. Então veja que Davi acreditava literalmente que o Senhor o conduzia. E nesse momento tão difícil em que ele tem que fugir com uma tropa de 400 pessoas da pesada, ele tem que se esconder em cavernas, ele tem que ficar protegendo ricos para depois ter alguma coisa do que comer. Ele ainda diz, tua vara e teu cajado me protegem, me amparam. Eu sei que tu estás comigo, eu sei que tu estás comigo. E aí, de repente, a vida de Davi muda de novo da água para o vinho. E aí eu quero já estudamos tudo isso, eu quero esta manhã conversar com você como é que foi Davi, depois que chegou na sua vida o momento do Salmo. Preparas uma mesa na presença dos meus, o quê? Adversários. Unge minha cabeça com o quê? E o meu cálice o quê? Transborda. Ou seja, abra comigo agora no livro de 2 Samuel. Livro de 2 Samuel. É interessante que a mesa que Deus tinha preparado para Davi, riquíssima e maravilhosa, começa em 2 Samuel. E agora Davi atinge a quarta grande mudança de sua vida.
Ele que era um simples pastor, se tornou um grande general. Depois de general, ele se tornou fugitivo. E agora de fugitivo, Deus o leva para o trono. Deus o leva para o trono. E aí quando ele chega no trono, olha que interessante. Em 2 Samuel capítulo 1, 2 Samuel capítulo 1, começa o versículo 1 dizendo: depois da morte de Saul, voltando Davi da derrota dos amalequitas, e estando já 2 dias em Ziclade, sucedeu que ao 3º dia, ao aparecer do arraial de Saul, um homem com as vestes rotas e terra sobre a cabeça. E chegando a Davi, inclinou-se, e lançando-se em terra, perguntou Davi: de onde vens? Aí ele responde: eu fugi do arraial, Davi, e eu trouxe aqui tudo o que sobrou de Saul. Davi chora, Davi urra, Davi clama, porque Davi amava não só o filho de Saul, que era Jonatas, mas Davi amava também Saul. Amava com amor de irmão, amor de servo. E ele chora bastante, ele clama, e ele diz: como é que os valentes caem, né? Meu Deus do céu, Saul, grande do Senhor, Jonatas, grande do Senhor, como é que vocês caíram? Vocês que eram rápidos, vocês que eram velozes, vocês que eram homens de Deus, como é que os grandes caem? E aí, ocorre algo chamado interessante. No capítulo 2, depois que ele chora, depois que ele urra, que ele rasga as vestes, que ele quebra, né, a sua vida e seu coração, aí no capítulo 2 ele pergunta: Deus, o que eu faço? Olha que interessante, capítulo 2, versículo 1. Depois disso consultou Davi ao Senhor, dizendo: subirei a alguma das cidades de Judá? Essa é uma pergunta interessante, por quê? Rei morto, rei posto. Davi tinha agora o direito real, porque fora, na sua adolescência, separado e ungido por Deus, de ir e dizer: eis aqui agora, eu que fui ungido, e todo mundo me siga. Incrível, né? Davi pergunta a Deus: volto para a minha terra ou fico onde estou? Volto para Judá? O que eu faço agora, Deus? Interessante, né? Primeira grande lição da vida de Davi. Só somos, só existimos, só andamos, só respiramos, só fazemos, só vivemos, só bebemos, só comemos, por pura misericórdia de Deus. O que eu faço, Deus? Meu Deus do céu, Davi tinha que fazer o quê? Davi não tinha consciência de suas responsabilidades? Davi não sabia que agora chegou o seu momento de reinar e que deveria reinar? Ah, é? Davi simplesmente diz: o Senhor é meu pastor. Se tem uma coisa que Davi aprendeu quando era literalmente pastor de ovelhas, se tem algo que ele entendeu profundamente em cada guerra que ele ganhou, quando se tornou um dos grandes generais de Saul, e se tem algo que ficou no coração dele, exatamente quando Davi, de forma direta, clara e absoluta, era perseguido como uma mosca pelo grande rei, pela marinha, pelo exército, pela aeronáutica da sua época. Se tem uma coisa que ele entendeu, é que o Senhor é pastor.
O Senhor é que nos tira do curral gostoso e nos leva para as montanhas. E das montanhas nos leva para os vales. E dos vales para as montanhas. E das montanhas para os planaltos. E dos planaltos, de novo, para o excelente curral. Então, o que eu vou fazer, Deus? Eu aprendi a depender de Ti. Eu aprendi a viver em razão das Tuas ordens. Volto para Judá? Volto para a minha terra? Tomo alguma posição? Saio gritando que sou rei, espero, o que eu faço? Respondeu-lhe o Senhor, sobe. Aí Davi, como era ovelha simples, diz, e para onde subirei? Porque pelo direito Davi tinha que subir para Manaim, que é onde Saul reinava. Manaim. Vou para onde? Davi disse, para onde subirei? E o Senhor respondeu, para Hebrom. Uai, Hebrom. Mas Hebrom está tão longe de Manaim. Hebrom está tão longe do poder. É mais ou menos assim. Vou para Brasília, Deus? Não. Você vai para Curitiba. É mais ou menos quase a mesma distância. Tá, mas para que ir para Hebrom? Porque eu, Deus, estou dizendo que você vai para Hebrom. Ovelha discute? Ovelha traz problema? Não, ovelha somente segue o pastor. Ele vai para Hebrom, porque é em Hebrom que os patriarcas estão. É em Hebrom que está Abraão, Sara, Isaque, Jacó. É em Hebrom que Deus se encontra e Deus fala de forma muito direta. Lá é terra paradigmática, lá é terra fundamental. Para lá que José simplesmente fez o maior cortejo fúnebre de todos os tempos para levar seu pai e enterrá-lo lá. Isto é Hebrom. Vá para Hebrom. É lá que eu quero que você fique. E olha que interessante. Ele vai para Hebrom. E quando ele chega em Hebrom, ele vive ali alguns dias. Versículo 4. Então vieram os homens de Judá, que é onde está Hebrom, e ungiram ali Davi rei sobre a casa de Judá. Rei sobre a casa de Judá. Só que, lá em cima, versículo 8, Abner, que era o grande general de Saul, pega o único filho vivo de Saul, Isbosete, e pega Isbosete e coloca como rei sobre as demais o quê? Tribos. E aí começa uma guerra civil dentro de Israel. Começa as 10 tribos contra Davi aqui embaixo. E a Bíblia diz que o exército Davi literalmente estava cada vez mais forte que o exército de Isbosete, o último filho de Saul. E incrível que parece que Isbosete teve muita dificuldade, mas ele consegue reunir todo o norte, enquanto Davi já, literalmente, aqui embaixo no sul, já reinava. O versículo 10 diz que da idade de 40 anos era Isbosete, filho de Saul, quando começou a reinar sobre Israel. E reinou 2 anos. Aí alguns intérpretes dizem que ele reinou 2 anos com unidade ali no norte. Porque antes ele gasta uma média de 5 anos para poder conquistar todos que lá estavam. Que é exatamente esse o tempo que Davi reinou lá embaixo, em Judá, 7 anos e meio. Agora, olha que interessante.
o exército de Isbosete vai caindo de tal forma que Abner, o general de Isbosete, vem conversar com Davi e vem, entre aspas, se vender para Davi. Vem dizer, ó Davi, literalmente é você o grande general, o grande comandante, você é quem Deus realmente separou, isso tudo está no capítulo 3. E o que acontece? Como Joabe, general de Davi, odiava Abner, general de Isbosete, e depois a gente conversa sobre essa história, porque Abner matou o irmão de Joabe. O que Joabe fez? Traiçoeiramente mata Abner. E quando ele traiçoeiramente mata Abner, Isbosete entra em desespero, capítulo 4, dizendo, meu Deus, e agora? Meu exército já está com a moral baixa. O exército de Davi lá em cima. Meu general foi para o espaço. O que será de mim? Oxe, coisa simples. Capítulo 4. 2 homens de confiança simplesmente entram e assassinam Isbosete. Capítulo 4. Simplesmente Isbosete é assassinado. E presta atenção. Nesse capítulo, você no versículo 4 tem um filho de Jonatas. Jonatas era o outro filho de Saul. Jonatas, na verdade, era o filho que tinha que assumir o trono. E que morreu com Saul em batalha. Isbosete era irmão de Jonatas. E Isbosete assume o trono. E aí o que acontece? Jonatas tem um filho, que nesse momento em que Isbosete é morto traiçoeiramente, tem literalmente a sua ama fugindo com ele. Porque não iam matar só Isbosete, iam matar toda a família real. E o único da família real que sobrava era o sobrinho de Isbosete, filho de Jonatas, irmão de Isbosete. Essa mulher pega esse menino, foge com ele, para ver se protege. Só que ela cai. E o menino, tadinho, passa a ter problemas e não anda. É coxo. Olha o versículo 4 do capítulo 4. Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Era da idade de 5 anos quando de Jezreel chegou a notícia da morte de Saul e Jonatas. Então sua ama tomou, fugiu, e sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu manco sobre, e seu nome era Mefibosete. Então, olha que interessante. Surgiu, literalmente, a notícia. Saul e Jonatas morreram. Essa mulher some. Esse menino cai. Esse menino fica manco. E aí o que acontece? No momento posterior, seu tio é assassinado. Olha o versículo 5. Olha que interessante. Isbosete foi dormir, mais ou menos meio-dia, no maior calor, e entrou no interior 2 homens, e o feriram no abdômen. E aí, qual é a consequência? Isbosete morre. Abner está morto. Como é que nós vamos ficar aqui no norte, nós as 10 tribos? Rapaz, vamos tudo atrás de Davi. E olha que interessante o capítulo 5, versículo 1. Então todas as tribos de Israel vieram a Davi, a Hebrom, e falaram dizendo, somos do mesmo povo que tu és.
Outrora, sendo Saul rei entre nós, eras tu que fazia entradas e saídas militares com Israel. Também o Senhor te disse, tu apacentarás meu povo de Israel e serás chefe sobre Israel. Quer dizer, desde a época de Saul, todo mundo já sabia que Davi era o sucessor. E eles admitem isso agora. E assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram ter com o rei em Hebrom, e Davi fez com eles aliança e ungiram a Davi rei sobre Israel. Então, Davi é ungido, em primeiro lugar, por Samuel. Segundo lugar, em Hebrom, reina 7 anos, e depois ele é ungido aqui, de novo, e reina sobre todo Israel. Olhe para cá. Davi agora vai unir o povo. Ele vai fazer o que ninguém conseguiu. Porque depois de Josué, o povo fica tão dividido que Israel se torna em frangalhos. Saul não consegue unir todos numa liderança incontestada. Davi não. Davi, pela misericórdia de Deus e seus atributos, primeira coisa que ele faz, organiza Israel. Organiza Israel. Depois de organizar Israel, Davi vai para grandes batalhas e expande o reino, de tal forma que com Davi o território todinho é reconquistado, e ele avança além do território de Israel para outros territórios, para a proteção de Israel. Espertamente, ele vê Jerusalém e ele vê que está no meio do norte e do sul, conquista Jerusalém, para ninguém brigar no norte e no sul e dizer que ele é rei do norte e do sul, ele fica exatamente no meio. E aí ele tem, primeiro, o povo inteiro com ele. Segundo, ele traz paz para Israel. Trazendo paz, a economia anda, as finanças andam, tudo anda, todo mundo ganha dinheiro, todo mundo está feliz, porque todo mundo tem comida dentro de casa e prosperidade. O poder militar dele era tão grande, tão grande, tão grande, que homens militares habilidosos se vendem para ele. E aí ele tem um exército de israelitas e ele tem um exército de mercenários trabalhando para ele. E o mais importante, ele tem reconhecimento internacional. Reis de outros povos vêm a ele para conversar com ele, para dizer, não invade minhas terras. E aí ele começa a cobrar tributos de outros reis, para não invadir a terra. Davi se torna o homem mais poderoso do seu tempo. Assim dizem alguns historiadores. Tá? E o que é interessante é o seguinte, é que agora ele tem prosperidade, paz e unanimidade como rei. Ele tem uma mesa preparada na presença dos seus, o quê? Adversários. Ele tem a sua cabeça ungida com óleo. E ele tem o seu cálice transbordando. É uma nova vida. É um novo momento na história de Davi. E aqui eu quero trabalhar com os irmãos rapidamente 2 fatos. O primeiro fato está em 1 Samuel capítulo 9. Olha que interessante. Quando um rei se torna rei, venhamos e convenhamos.
Qual é a primeira coisa que ele tem que fazer? Se não é da dinastia do rei anterior, ele tem que acabar com essa dinastia. Presta atenção. Qual é o problema de eu ter algum herdeiro do rei anterior? É porque se eu tiver algum herdeiro do rei anterior, esse guri pode se levantar um dia contra mim. E ele pode ter adeptos do regime anterior. E levantando-se contra mim, eu posso perder o meu reino. Isso é óbvio. Por isso que toda vez que um rei novo é posto, primeira coisa que se faz, se mata todo mundo da família do rei antigo. Por isso que lá em 1 Samuel, capítulo 4, quando se ouviu falar que Jonatas e Saul morreram, o que a mulher fez com Mefibosete? Sumiu com ele. Porque o dever dela era guardar o filho de Jonatas. Porque Jonatas seria o rei no lugar de Saul. E no lugar de Jonatas, morrendo Jonatas, Mefibosete assumiria o trono. Agora presta atenção, se Jonatas está morto, quem vai subir ao trono? Isbosete. Será que Isbosete vai permitir que o filho de Jonatas viva? É lógico que vai matar. Deixa eu sumir com essa criança. Por isso que ela esconde Isbosete. Porque até mesmo o novo rei, quando surge, ele resolve matar todo mundo da sua família, que não é da sua o quê? Linhagem. É por isso que no Egito tivemos 34 dinastias, né, Lutero? Ou mais, uma coisa assim, né? Cada dinastia era o quê? Era pai para filho, pai para filho, pai para filho. Aí quando o outro tomava o poder, matava todo mundo da outra dinastia que ainda estava viva. Entendeu como é que é? Então preste atenção. O que Davi tem que fazer aqui com qualquer filho de Saul que ainda exista? Ou neto ou bisneto. Pela tradição, Inês, o que Davi tem que fazer? Matar. Acabar. Extinguir. Mas Davi é ovelha. E Davi sabe que o Senhor é seu pastor. E que o Senhor quer, Ele exalta. O Senhor quer, Ele humilha. O Senhor quer, Ele levanta. O Senhor quer, Ele retira. Sabe o que Davi fez como providência inicial do seu reino? Obviamente, depois de todas as providências espirituais, né? De simplesmente trazer a arca, de abençoar o povo, de colocar ordem na casa de Deus, porque ele encontrou tudo desorganizado, e ele disse, não, vai ter grupo de gente para cantar, grupo de gente para ministrar, grupo, e é 24 horas por dia, e a coisa que ele mais faz é trazer já a arca para perto da casa dele, porque ele já queria construir o templo, e aquela loucura, aquela alegria, mas Deus o impediu. O que ele faz? Ele pergunta, ainda tem alguém de Saul vivo? E aí o capítulo 9 é exatamente isso. O capítulo 9 é, tem um filho de Jonatas, e ele está na casa de um homem chamado Ziba, num local chamado Maquir, em Lodebar. Olha onde esse menino foi parar. Intérpretes dizem que Lodebar significa lugar nenhum. Lugar nenhum. E o nome dele, Mefibosete, significa aquele que foi quebrado e nada é. Irmãos, você tem alguém que está quebrado e nada é, e que vive em lugar nenhum. Então presta atenção. Davi diz, chama Ziba.
E Ziba vem, e Davi pergunta, é verdade? É verdade, ele está lá, eu cuido dele e tal. E aí Davi diz, então, chama Mefibosete. Você já imaginou como Mefibosete foi para conversar com Davi? Sabe quando você tem a sensação de que você está indo para a morte? Porque não tinha mais como escapar. O poder de Davi em Israel é tão grande, e esse texto demonstra isso, que não tem como Mefibosete sumir sem Davi saber onde ele estava. Davi teve como subir sem Saul saber. Porque o poder de Saul era fragmentado. Ele tinha, não todo o poder, mas grande poder. Davi não. Davi fechou tudo. Davi soube controlar tudo. Davi primeiro organizou, depois trouxe tudo. E ele tinha poder dado por Deus. Esse pobre coitado não tinha como fugir. E ele veio, versículo 6, vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul. Por que não diz só filho de Jonatas? Porque tem que dizer filho de Saul. Porque o autor do texto quer dizer, é agora que Davi acaba com qualquer possibilidade futura de resistência. Porque se esse moleque ganha algum poder político, ele traz problema para Davi. E Davi não vai alimentar cobra. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com seu rosto em terra, disse: Mefibosete? E ele disse, eis aqui teu servo. É mais ou menos assim, ele se prostra em terra, já não andava mesmo. E ele diz, já vou ficar aqui na posição só para aqui. Rapidamente, a espada transpasse meu pescoço. Já estou na posição certinha para ajudar. E aí Davi disse, não temas. Você entendeu por que Davi disse, não temas? Ele disse, eu não vou te matar. Não temas. Porque usarei de bondade para contigo. Por amor a Jonatas, teu pai. E te restituirei todas as terras de Saul, teu pai. Aí tem gente que quer achar contradição na Bíblia e diz, espera aí, então, olha o erro. Quem é pai? É Jonatas ou Saul? Deus de misericórdia, né? É lógico que os dois, um é pai e outro é avô. Mas avô é pai qualificado, qual o problema? Né? E tu comerás pão sempre à minha mesa. Quem vai para a morte e se posta para morrer, e ouve isso, diz alguma coisa está errada. Eu não ouvi certo. Como é que é? Ele vai devolver as terras do meu pai? Ele vai pagar alguém para cuidar das terras do meu pai? Ele vai me dar poder? E eu ainda vou comer todos os dias na mesa dele? Ele não entendeu direito, porque ele estava esperando a espada. E ele diz, inclinando-se, quem é teu servo para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Mefibosete olhava para si e dizia, eu sou um cão morto. Cão come qualquer coisa. Cão espera migalhas da mesa do seu senhor. Cão vive enquanto o seu senhor quer. Ele tinha consciência de que se ele escapou do tio Isbosete,
Ele não ia escapar de Davi, que nem lhe era parente. Um dia alguém chegaria e o mataria. E a vida que ele levava era de cão morto. Porque mesmo que Ziba o tratasse razoavelmente bem, Ziba sabia que, cuidando e tratando bem de alguém que seria morto, ele morto seria também. Acorde. Você vai deixar viver o filho do teu inimigo? E quem cuidou do filho do teu inimigo? Então é óbvio que a vida que Mefibosete tinha com Ziba era a vida de cão. Davi chama Ziba e diz: olha, tudo que pertence a Saul e toda a casa, eu estou dando ao teu Senhor. E fica tranquilo, você e os teus filhos vão trabalhar na terra do teu Senhor, e sou eu que vou pagar o teu salário. E olha que Ziba tinha 15 filhos, e 20 servos. E versículo 11, eu vou te pagar tudo. Agora, Mefibosete não come com você, ele come na mesa comigo o resto da vida. Irmãos, será que quando Deus preparar uma mesa para mim, na frente dos meus inimigos, será que quando Deus preparar uma mesa para você, na frente dos seus inimigos, será que eu e você vamos ter misericórdia? Ou a gente vai sair pisando, arrebentando, aproveitando e humilhando um pouco mais aqueles que nos humilharam, aproveitando e fustigando um pouquinho mais aqueles que nos fustigaram. Eu não estou dizendo que Davi não matou os seus inimigos. Ele matou seus inimigos. Mas Davi era um homem de palavra. E Davi cumpriu sua palavra. E Davi, simplesmente por amar Jonatas e Saul, Davi simplesmente pegou aquele que poderia ser o foco de resistência e trazer problemas a ele e ao reinado do seu filho, porque com Davi começa a dinastia de Davi. E ele tem misericórdia desse homem. É lógico que o texto aqui está porque Davi é um tipo de Cristo. Você olha para Davi e você vê quem seria Cristo lá na frente. E aqui está a narrativa da história da salvação. Eu e você merecíamos a espada do grande rei. Mas por que o grande rei não nos mata? Por causa do amor ao filho mais velho, a Cristo, que por nós morreu e nos trouxe então para dentro do palácio. E assim como Davi, por amor a Jonatas, deu um destino diferente a um cão morto, Deus, por amor a seu filho, dá um destino diferente a cães mortos, que éramos todos nós. Aqui é um tipo do amor eterno dele. Mas aqui me faz pensar como ovelha. Será que no dia da minha glória eu tenho o direito de estribuchar sobre os outros? Será que no dia em que meu cálice transborda, eu tenho o direito de sorrir de quem não tem nem cálice? E de esmagá-lo dizendo, aí idiota, tomou o que mereceu, não plantou, agora colhe.
Será que no dia em que a mesa estiver farta, eu terei misericórdia do cão morto que está do meu lado? E o tratarei com dignidade, com amor, com honra, com graça? Ou será que esquecerei que um dia cão morto também eu fui? E que literalmente o que se planta se colhe. É interessante que por amor a Davi, mesmo Salomão tendo feito besteira atrás de besteira, Deus ainda preservou uma lâmpada em Israel, que foi a dinastia de Davi. Como é que eu e você vamos agir no dia do cálice máximo? Agora tome cuidado, porque depois que Deus nos coloca também sobre todas as coisas, nós temos que tomar cuidado não só com o espírito de vingança, que graças a Deus Davi não caiu nessa armadilha, mas sobremodo com o espírito de orgulho. Há dois grandes desafios para quem chega aonde sempre quis chegar. Para quem viveu a vida inteira e almeja e chega onde sempre almejou. São dois grandes desafios. Primeiro, é o espírito de vingança. A vingança não é tua, a vingança é do Senhor. Mas há o espírito de orgulho. Esse Davi caiu. É incrível como em 2 Samuel, no capítulo 9, você olha e diz, meu Deus, Davi é Cristo. Mas em 2 Samuel, capítulo 11, você vê, meu Deus do céu, Davi é Pedro. E obviamente Deus olhou para ele e disse, para trás de mim, Satanás, né? Qual é o caso, pastor? Precisa descrever? Ele tem mesa preparada, ele tem cálice transbordando todo dia. Ele já nem precisa mais ir para a guerra, ele manda Joabe, e através do WhatsApp da época. Você sabe como é que era o WhatsApp da época? Eram pombos que você enviava mensagem. Pastor, isso não existia. Existe, desde a época de Davi. Quando o pombo estava com a asa quebrada, aí você pegava o jovem que mais corria e mandava ele correr e levar a mensagem. E o pobre, coitado, corria e não parava até chegar e levar a mensagem. Era assim o WhatsApp da época. E foi no momento em que ele pensou que tinha tudo nas mãos e que ele pensou que todos eram dele. Foi no exato momento que Davi se esqueceu que era ovelha e pensou que era senhor e pastor. É que ele consegue adulterar com Betseba, matar o marido e ainda, se Deus não manda Natã, ele ainda pensaria que não fez nada errado. São duas coisas que nós temos que tomar cuidado quando o Senhor nos honrar ao máximo. Primeiro, o espírito de vingança. Segundo, o espírito de orgulho. Porque se Davi, que é Davi, caiu no espírito de orgulho, e eu e você.
O orgulho, irmãos, faz a gente dizer a coisa errada, fazer a coisa errada, e o pior, se não tem alguém de Deus dizendo, você está errado, a gente nem enxerga que está errado. O pior é quando alguém de Deus ainda diz e a gente não volta atrás, né? Isso é o pior. Sabe qual é o problema? O problema é o que Paulo fala a Timóteo. Nos últimos dias, ó meu filho Timóteo, abre os olhos porque os homens serão arrogantes, amantes de si mesmo, jactanciosos, ou seja, extremamente orgulhosos, ou seja, o orgulho dos últimos dias não seria uma coisa pequena, seria além do orgulho que mata, jactância. Destes foge. Foge. Queira papo não, foge. Será que a gente vai vencer um dia após o Senhor nos colocar numa mesa farta e nossos inimigos enxergando tudo? Será que nós vamos vencer o desejo de vingança? Será que não seremos possuídos pelo orgulho, a ponto de pensar que as pessoas e as coisas são nossas? A ponto de esquecer que nós somos ovelhas e que literalmente, Senhor e pastor só tem um. Só tem um. Que o Senhor nos dê sabedoria, porque está passando toda a pandemia. Já está provado, com as 2 doses da vacina, 97% deixa de morrer. Ai, pastor, mas 2 pessoas tomaram 2 doses e as 2 morreram. Sim, isso existe. Era o momento delas. A pandemia está passando. Deus teve misericórdia de nós. O Senhor vai nos trazer um momento de muita prosperidade. Você pode ficar tranquilo. Desde o ano passado o Senhor vem falando. Vai ter pão em abundância na igreja. Desde o ano passado. O Senhor disse que ia dar muito pão espiritual e material. Está chegando essa época. E eu e você temos que tomar cuidado. Porque está chegando, está muito perto do Senhor preparar essa mesa maravilhosa para nós. Cuidado com o espírito de vingança. Porque eu e você merecíamos o inferno. E Deus, irado, se vingou no seu Filho para trazer vida a nós. Então não somos nós que vamos nos vingar dos outros. Mas mais cuidado ainda com o espírito de orgulho. Porque Davi ficou eternamente conhecido também por causa de Betseba. Cuidado. Senhor, meu Deus, muito obrigado pela Tua palavra. Obrigado pelo momento que estivemos juntos essa manhã. Tu és Deus de graça, Tu és Deus de misericórdia, em cuja presença estamos. Olha, pois, para nós com Teu olhar de amor e de misericórdia. Abençoa-nos, Senhor, esta manhã. Dá-nos um almoço abençoado. Obrigado pela vida conservada. Obrigado pela paz. Obrigado, Senhor, porque mesmo
diante de todos os erros. Tu usastes nosso presidente para que a nossa economia não acabasse, como foi a economia da maioria dos povos. Tu tivesse uma misericórdia especial pelo Brasil, e não por causa de quem está na presidência, mas por causa da tua igreja, que no Brasil ainda crente. Ainda crente. Eu sei que vem um momento de muita prosperidade agora, Jesus. Eu sei que o Senhor vai trazer. Ajuda a mim e ao meu irmão. Não cairmos no espírito de vingança. Muito menos, Senhor, no espírito de orgulho. Ajuda-nos a ser como Davi e vencer toda a possibilidade de vingança. Mas ajuda-nos a aprender com Davi e entender que somos meras ovelhas e que o orgulho pode destruir nossa vida. Davi tinha tudo, Senhor, para viver o último momento da vida dele, com muita paz, alegria e prosperidade, mas tu mesmo dissestes por intermédio de Natã, que em razão dele ter destruído uma família, tu trarias espada para dentro da casa dele e ele não teria paz, nem mesmo entre os filhos. Senhor, como o orgulho é terrível. Como o orgulho é terrível. Ajuda-nos a sermos humildes e a viver. Não é à toa, Senhor, que a primeira bem-aventurança é humildade de espírito. E não é à toa que estes reinam. Reinam. O reino dos céus é sua herança. Então ajuda-nos. Para a honra e glória do teu nome. Amém. Que Deus bom, né? Vamos louvar o Senhor.